aprisionados, essa é a segunda prisão do momento que Pedro está passando, e eles estão defendendo Cristo. E é por defender Cristo que estão sendo presos. Isso para nós é muito importante, porque estão defendendo, em princípio, uma ideia. Em princípio é uma ideia. Porque as pessoas, para quem estava em volta, aquilo era uma ideia. Até cair no coração de que está se falando das profecias do Antigo Testamento de Deus, a coisa vai demorar. Às vezes estão defendendo, nós vamos parar vocês, porque vocês estão enchendo Jerusalém de ideias. Essa é a acusação, de ideias. E eles estão defendendo Jesus. E eles vão sofrer por isso. E isso, para nós, é muito importante, porque casa não só com a nossa autoridade como cristãos, mas o que nós também vemos quando nós vamos defender, por exemplo, o posicionamento da educação da criança, do jovem. Nós defendemos a integralidade da educação. Mas nem todos os organismos entendem da mesma forma. E nem toda a sociedade compreende a ideia. Embora seja uma ideia rezar, como uma ideia que tanto serve para os fariseus, os saduceus e para os apóstolos e os demais, não necessariamente rezar, como os apóstolos imaginavam, era aquilo que os fariseus esperavam. O que o movimento escoteiro propõe como educação para o jovem, é educação para o jovem, para nós para outros grupos também, para outros também, não necessariamente seja o mesmo diálogo, embora educar seja o princípio. Queremos educar. Sim, quais são os princípios? Às vezes os princípios podem mudar, as orientações mudam. Então, o que defendemos está em nosso coração a ponto de sermos capazes de que se sofrermos, se você sofre defendendo Jesus, se você sofre defendendo o Evangelho, porque você sabe, você confia, você acredita, porque é Deus, porque é o Senhor. Mas quando você defende os posicionamentos da educação como movimento, como ele apresenta, e você é atacado, tem condição de você defender ainda? Você ainda está disposto a apanhar por aquela ideia, por aquela proposta que está sendo colocada? Então, isso traz ao nosso coração meditações, momentos de se pensar. Para os apóstolos não tiveram medo porque sabiam o que estavam fazendo. Sabemos o que estamos fazendo? Se soubermos o que estamos fazendo, lutaremos? Se lutaremos, estamos dispostos, inclusive, às vezes, a ser repreendidos por defender uma proposta? Não, não é possível, o movimento escoteiro é amado por todos, não é possível que alguém pense em contrário. Bom, essa também era o que os apóstolos imaginavam quando eles falassem sobre o amor a Deus e ao próximo. É possível, todos os seres humanos são capazes de amar a Deus e amar ao próximo. Não é possível que alguém venha ser contrário à proposta de Jesus. É possível que nós encontremos, às vezes, ideias que não vão bater com os propósitos e os caminhos. Então, defender uma instituição, como defendemos a proposta de nosso Senhor, defender um projeto educativo, como apresentam os escoteiros, também vamos encontrar, embora encontremos, todo mundo quer ajudar, não necessariamente todos querem ajudar da mesma forma. Então, lutemos dispostos como os apóstolos, a fazer o melhor por acreditar seriamente no que estamos fazendo, não apenas por estarmos lá. E aí nós entramos justamente neste Evangelho de Nosso Senhor hoje, E uma das multiplicações, o Senhor está ali, surge o Senhor, sobe ao monte, como nos disse João, e muita gente, 5.000 pessoas. Então nós olhamos 5.000 pessoas e talvez nos questionamos, por que reuniu 5.000 pessoas em volta de Jesus assim? 5.000 pessoas assim? Do nada? Não é do nada. Temos que sempre olhar os textos com muito carinho. Primeiro, era Páscoa. Sendo o período de Páscoa, todos vinham para Jerusalém para estar no templo. Então, visitar o templo era uma obrigação. Então, estavam multidões. E neste é o período onde está tendo peregrinações. Nós chamamos de peregrinações atualmente. As peregrinações. E haviam pregadores, em vários falando. Uns falavam sobre Moisés, uns falavam sobre os textos antigos, outros falavam sobre os profetas, e vários pregadores estavam ali, e as pessoas iam se preparar espiritualmente para ir para o templo, fazer seus sacrifícios, suas orações. Então era comum que onde houvesse um pregador, estivessem multidões. Então Jesus não é o único pregando naquele ambiente, mas é o que arrastou 5.000, é o que arrastou muita gente, mas aí ele está ali e não é o único. Então, é possível? É muito possível. É a festa da Páscoa. Eles paravam tudo para estar lá, para estar na Páscoa.
Então, quando Jesus está ali na relva e o pregador então, tinha que subir, então o esposo, então ele não podia estar só, tinha que estar com ele, a esposa e os filhos, e depois eles iriam para o templo, depois desta preparação espiritual, né, para celebrar a Páscoa no templo, então eles se reuniram lá. E onde estavam os pregadores, então, estariam muita gente, e estava Jesus pregando até então. Ele é um profeta, ele é aquele que deveria vir. Então, por isso nós vamos conseguir entender como é que Jesus começou a juntar tanta gente nesses momentos, porque o nome dele era famoso? Não. As circunstâncias favoreceram e Jesus estava lá para celebrar a Páscoa. Bom, aí acontecem os sinais, e daí já não tinham os outros pregadores. Então ele começa a falar, né, temos muita gente, como vamos alimentar todas essas pessoas? Isso para nós é muito curioso, porque as pessoas que procuravam os pregadores, elas não procuravam os pregadores para poder ter o que comer. Elas procuravam os pregadores, ouviam a pregação, dava esse horário vamos almoçar. E saíram e iam embora. O que aconteceu com Jesus é que as pessoas não queriam ir embora, que não ficaram ouvindo. E a preocupação de Jesus foi essa, e ele então resolve, decide-se pela multiplicação dos pães. E quando ele faz a pergunta, né, como faremos, como diz João, eles já sabiam o que fazer. E os apóstolos então pegam lá, tinha lá uma criança, tinha alguns pães, alguns peixes, e a pergunta, mas o que é isso para tanta gente? Então eu trago de volta para dentro do nosso contexto de congresso, nosso contexto escoteiro. O que é o projeto para tanta gente? Se nós ouvimos a pauta nova que foi trazida por Dan e os demais, somos quantos mil para quantas centenas de mil? Né? Então, o que são 5 pães e 2 peixes para tantas pessoas assim que precisam? O que é o movimento escoteiro para tantos jovens no Brasil? Nós poderíamos colocar em xeque o pão que temos na mão. Colocaríamos em xeque o peixe que temos na mão. Será que o que nós temos é um projeto suficiente para poder estender para tantos? Será que não é muito ínfimo? Será que não é pouquinho, não? Será que a nossa proposta de formação da juventude não é pouca, não? Para nós oferecermos para tanta gente? Ah, mas a gente só tem isso aqui. A gente só tem isso aqui. E nós esquecemos que às vezes a fome é grande, mas com Deus fazemos proezas. Então, levar um projeto como esse, como os apóstolos fizeram. O que eu tenho? Eu tenho este pedaço de pão. E Jesus multiplicava e então já tinha mais. Mas tem mais. Ainda dá para se distribuir, dá para mais um. E dá para mais um. E o peixe vai para mais um. E vai para mais um. Então, se nós tomarmos como iniciativa a mesma dinâmica de nosso Senhor, confiando em Deus no que fazemos. Estamos fazendo. Estamos distribuindo pães. Mas só temos isso. E graças a Deus temos isso. 5 pães e 2 peixinhos não parece muito, mas com Deus é muito. Então o Senhor multiplica os pães, multiplica aquilo, e o que nós trazemos? E se nós trazemos isso a um jovem, ainda temos. A outro jovem, e ainda temos. E a outro, e a outro, e a outro, e a outro, e ainda temos. E descobrimos que quando nós levamos esse pouquinho e levamos, encontrei a fome. Dei o que comer. O movimento escoteiro chega. Eu trouxe conteúdo. Me falta conteúdo, me falta contexto. E aquele pouco que a gente pensa que está partilhando é muito suficiente para saciar, às vezes, a fome e a sede, não só de Deus, mas a sede da formação humana que nós precisamos também trabalhar. Não só a fé, não só rezar, mas nos formar. Então, temos esta aliança dentro da fé, dentro do cristianismo. Então, dentro deste evangelho do dia de hoje, olhar com carinho justamente para esse ato do Senhor. O que são 5 pães e 2 peixinhos para tanta gente? O que é um projeto escoteiro para um país desse, um país continental como a gente fez? As esperanças, como nós ouvimos, a esperança é sempre ótima. Glória a Deus que a esperança permaneça. Nunca duvide do pouco que você tem. Ah, mas parece tão pouco, Não é. Quando a fome bate, qualquer pedacinho de pão é suficiente. Quando a sede está, qualquer copinho de café de água resolve salvar um dia. Então, onde a criança está, qualquer palavra escoteira é capaz de transformar uma vida. Então, que nós sejamos esses homens e mulheres que não só levam conteúdo de fé, nós somos homens e mulheres que levam, de fato, o conteúdo da lei. Sabemos o que estamos fazendo, estamos partilhando do nosso povo, sem medo, porque o povo com Deus é muito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.